Boa tarde, alunos do nono ano. Vamos dar início aí à nossa aula de matemática de hoje. Abram o livro de vocês aí na página 19, tá bom? O assunto de hoje vai ser sobre um número irracional importante, que é o número π, né? Eu irei começar esse assunto porque é um assunto que vocês vão usar muito, né? Tanto no ensino médio como nas aulas do nono ano, tá ok? Então, vamos lá. Imagine que as três circunferências da figura a seguir foram cortadas no ponto indicado pela tesoura. E a linha do traçado de cada uma delas foi esticada, dando origem a segmentos de reta, né? Então, ele disse aqui, ó, como se fosse cortada e a que foi esticada, não é isso? A medida de cada segmento obtido apresenta o comprimento de cada uma das respectivas circunferências, né? Ao esticar essa linha, ou essa tira aqui, vai ser o seu comprimento. Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida de seu diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro, ele vai daqui da ponta até o outro lado da circunferência. Então, isso aqui tudo vai ser o diâmetro, tá? Eu tenho aqui a circunferência, no caso aqui eu tenho uma circunferência. O diâmetro vai ser esse de um lado ao outro, tá? Vai ser o diâmetro. Se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Ou seja, o comprimento é isso aqui, né, da circunferência, e o diâmetro é isso aqui. Então, ele diz o quê? Se eu pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo seu diâmetro, vai dar um número aproximadamente 3,14, tá? Do mesmo jeito ele fez com uma lata de alumínio. Se medirmos uma lata de alumínio, encontraremos aproximadamente 220 milímetros de comprimento da circunferência e 70 milímetros de diâmetro. Então, se ele fazer o mesmo processo, dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, vai dar também 3,1428. Né? Então, sempre vai dar um número aproximadamente 3,14, que é um número irracional que a gente usa para fazer cálculos na matemática quando envolve circunferências, tá? Aqui, para encontrarmos o C aqui, comprimento de uma circunferência, nós temos duas fórmulas. Quando ele dá o diâmetro e o valor do π, esse valor do π, ele sempre vai ser esse valor aproximado de 3,14. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Aqui, ó, se eu pegar uma circunferência aqui, é como se fosse um pneu de uma bicicleta, é uma calha de bicicleta, né? Vamos supor que aqui é uma calha. No centro, nós temos lá aquele negócio que fica segurando os raios, né? Aí, aqui nós temos um raio e outro raio. Ou seja, esse diâmetro todinho vai ser o quê? 2 vezes o raio, tá certo? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. E eu posso usar também transformando essa fórmula aqui nessa. Quem é o diâmetro? É 2 vezes o raio, aí vezes o π, tá? Então, quando em algum exemplo ele der falar em diâmetro, você usa essa formulazinha para resolver. Quando der raio, aí você vai usar essa fórmula para resolver. Eu fiz aqui alguns exemplos que eu vou explicar para vocês como que é. Temos aqui alguns exemplos. Ó. O primeiro, usando o π igual a 3,14, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Se ele deu o raio, então a gente vai usar aquela fórmula que tem o raio,
que é igual a 2 vezes o raio vezes o π. Então, ele quer o C, que é o comprimento da circunferência. Repete o 2 vezes o raio, que é 5, vezes o π, que é 3,14. Aí, só multiplica. 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 3,14 vai dar 31,4. Como está dado em centímetro, então vai ser centímetro. Então, não tem nada de difícil aqui, tá? É só você jogar na formulazinha. O segundo exemplo diz assim: sabendo que o comprimento de uma circunferência é 40,5 centímetros, determine o diâmetro dessa circunferência. Então, como ele falou em diâmetro, a gente vai usar aquela formulazinha que tem o diâmetro. Diâmetro igual vezes, o π. Ele deu aí o quê? O comprimento de uma circunferência, que é 40,5. O diâmetro ele não deu, né? O que é que você encontra o diâmetro? Mas o π você tem, que é 3,14. Não é isso? Então, como ele quer o diâmetro, esse 3,14 tem que vir para cá, para antes da igualdade. Como ele está multiplicando, ele vem com a operação inversa, que é a divisão. Vai ficar 40,5 dividido por 3,14. Vai ser o diâmetro, né? Então, quem é o diâmetro? Vamos dividir aqui 40,5 dividido por 3,14. Aqui nós temos dois números depois da vírgula, e aqui nós temos só um. Para completar os dois, a gente acrescenta o zero e retira a vírgula. Tá certo? Vamos ver aqui se dá por 9. 4 vezes 9, 36. 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12, vai 1. 3 vezes 9, 27. Não. No caso aqui, eu vou dividir somente 400, para ficar melhor, né? 405 dividido por 314. No caso, vai dar 1, né? Porque se colocar 2, vai passar. Dá 314. Faz a conta de menos. Dá 1. 10 menos 1 dá 9. E aqui ficou 3, 0. Abaixo o 0. 910. Se eu colocar o 3 aqui, vai passar. Então, vamos colocar o 2. 2 vezes 4 dá 8. Dá 2 e aqui dá 6. 10 menos 8, 2. Aqui ficou 0. 10 menos 2, 8. Aqui ficou 8. Menos 6, dá 2, né? Então, vai dar aproximadamente 12 centímetros. Não vou continuar a conta porque vai dar muito grande. Então, o diâmetro aqui... Então, o diâmetro vai ser aproximadamente 12 centímetros, tá certo? Terceiro exemplo. Qual o comprimento de uma circunferência que tem como diâmetro 14 centímetros, né? Então, você vai usar aqui, ó. Como ele falou em diâmetro, você vai usar a mesma fórmula do segundo exemplo. C igual a diâmetro vezes o π. Só que nessa, ele não deu a circunferência, ele deu o diâmetro, né? Ele quer o valor da circunferência. O diâmetro é 14 vezes 3,14. Aí é só você fazer a conta de vezes. 3,14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Que dá 12. O segundo número, 1 vezes 4 é 4, coloque debaixo do segundo, das dezenas. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. 6, 9, 3 e aqui 4. Aqui nós temos dois números depois da vírgula, então a vírgula ela vai passar duas casas. Então, dá 43,96 centímetros, certo? E o quarto e último exemplo.
qual o comprimento de uma circunferência que tem 10 centímetros de raio, né? É do mesmo jeito do primeiro exemplo. Você vai usar a fórmula que tem o raio. 2 vezes o raio vezes o π. Então, ele quer saber, ó, qual o comprimento de uma circunferência. Ele está perguntando qual é. Então, ele quer o C. 10 centímetros é o raio. Então, vai ficar 2 vezes 10 vezes 3,14. 2 vezes 10 dá 20, né? E 20 vezes 3,14. Aqui vai dar tudo zero. 2 vezes 4, 8, dá 2 e dá 3. 0, 8, 2 e 3. Tem dois números, então dá o quê? 32,8 ou 80, tanto faz, centímetros. Certo, meu povo? Então, aí está alguns exemplos para vocês treinarem quando você for... Treinarem não, servir de exemplo para quando vocês forem resolver a atividade que eu vou passar agora. A atividade está na página 20, página 20, tá? Somente essas questões que estão circuladas, a primeira, segunda, terceira e a quarta questão. Somente essas, certo? Respondam e mandem a foto no meu PV. Deixarei aqui uma frase de um escritor bem conhecido, Augusto Cury. Meditem, tá? E bons estudos.